Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, desde o início do vídeo aí, já comentem, já deixem o seu like, tá? Se estiver disponível aí o botão do hype, apertem o hype. O hype está disponível para mim, porém, às vezes não está disponível para vocês, tá certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar de escola austríaca. E, olha, desde o início eu quero falar uma coisa para vocês. Não sejam histéricos. A palavra cão não morde. Eu sei que tem muita gente aqui que vai falar, começou a falar de escola austríaca, começou a falar que Mises é relevante, eu vou desligar o vídeo, porque isso ofende meus ouvidinhos. Gente, para. Não sejam histéricos. Vocês são adultos, tá? Eu vou tecer crítica, sim, à escola austríaca e a austríacos, só que eu vou dizer uma verdade que comunistas ignoram, que teve um comunista aí que debateu com, se eu posso chamar de meu amigo Miorin, né? Não chamar porque ele fez algo, mas se ele me considera amigo, né? Que debateu com meu amigo Miorin e disse que Mises é um economista relevante, pelo amor de Deus, tá? Então eu vou explicar um pouco de história do pensamento econômico pós-guerra, para vocês verem que a escola austríaca não é irrelevante, tá? Você pode não concordar, mas dizer que é irrelevante é outra coisa. E antes que alguém pergunte, podem perguntar porque vai dar comentário, eu cortei o dedo, certo? Pessoal, vamos lá. Eu tenho um projeto aqui pro canal e eu vou deixar um link aí na descrição que é de um formulário do Google, tá? Eu preciso que vocês respondam esse formulário porque é sobre o futuro do canal, tá? Depois eu posso entrar nesse tópico, por que nós tomamos essa decisão, mas entre naquele formulário, já tem uma breve explicação ali, e nas perguntas vocês vão entender também, e vocês vão poder dar a sua opinião sobre esse futuro do canal. Eu vou deixar o link na descrição, e quem responder esse formulário até o final, no momento em que enviar o formulário, o próprio formulário do Google, né, o Google Forms, vai liberar para vocês um link de um vídeo não listado aqui no YouTube, que eu e o Renato tivemos uma conversa, em que nós falamos um pouco mais de coisas que vocês não sabem sobre nós e que nós contamos também as motivações e os objetivos do canal, tá bom? Então, vocês respondendo esse formulário até o final, vocês ajudam aqui o canal, nós precisamos da opinião de vocês e vocês recebem essa gratificação, que é um vídeo de quase 1 hora, tá bom? Este formulário não vai estar disponível para sempre, tá? Hoje é dia 24 de setembro. Entendo aí que no próximo sábado nós vamos encerrar o formulário. Não, vamos encerrar o formulário no decorrer do domingo, tá? No decorrer do domingo, dia 28, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, curtam, compartilhem, inscrevam-se, considerem se tornar-se membro do canal e me sigam em todas as redes sociais, tá? Vou deixar os links aí na descrição também. Hoje eu vou falar um pouco de história do pensamento econômico. E, Léo, para que eu quero saber isso? Você pode querer saber isso, por quê? Tem um problema muito grande que eu vejo para as pessoas que tratam de economia e que pensam tratar de economia, mas na verdade estão tratando de finanças ou de criptoativos, é que elas acham que entendem de economia. Léo, você está sendo arrogante. Não, desculpa, parece. Tem gente que acha que eu sou, às vezes eu acho que eu realmente sou arrogante, às vezes eu tenho certeza, e às vezes eu esqueço. Mas o problema é o seguinte: tem pessoas tomando decisões muito sérias na vida delas, decisões de postergar consumo, decisões de poupança, decisões de vida, de subsistência, com uma idealização da escola austríaca e com uma recusa total da ortodoxia econômica. Uma recusa total das instituições de ensino, uma recusa total do mainstream, né, do discurso corrente. Por quê? Porque pode ser pessoas que realmente acham que o mundo está corrompido e que todo mundo só quer enganá-las, né? São pessoas que se renderam à ilusão demiurca, mas são pessoas, ou são pessoas às vezes que têm um bom senso, que acham, olha, está todo mundo falando isso aí, alguma coisa está errada. Isso é um bom senso muito importante. Eu acho que o ceticismo é ponto de caráter, né? Formador de caráter. Mas tem pessoas também que são do contra no sentido seguinte: bem, se a academia está falando isso aí, evidentemente isso aí está errado. Então eu vou agir totalmente contra isso. Cara, você pode chegar nessa conclusão. Agora o problema é o seguinte: é melhor você saber o que você está fazendo. Léo, por quê? Por caridade minha. Por pura caridade minha. A escola austríaca de economia é, é uma coisa que as pessoas se esquecem. A Áustria foi um império muito importante durante quase 700 anos, se eu não me engano. De 1300 e alguma coisa, não um império, né? Mas foi um estado muito importante de 1300 e alguma coisa, se começa ali os Habsburgo, os Habsburgo, agora eu não lembro, mas começa a família real austríaca, né, o que ainda não era real, e ela começa a ter importância e acaba lá em 1900, na Primeira Guerra Mundial.
E o final do Império Austríaco é o seu auge, né? De 1800 a 1914 é o auge do Império Austríaco, né? Depois da dissolução do Sacro Império Romano Germânico, com Napoleão, né? E depois o Império Austríaco vira o Império Austro-Húngaro e tal. Então é o auge da Áustria. E de uma determinada maneira são os povos germânicos católicos, né? Que dominam ali eslavos e os magiares também, que são os húngaros. Muito bem, se eu não me engano, são magiares, se algum húngaro aí, vocês me desculpem. Era um império muito importante. Era uma região muito importante de formação cultural, uma região muito importante de formação acadêmica. E boa parte das ciências duras, das ciências psicológicas, das ciências médicas atuais, vem do que nós poderíamos chamar de escolas austríacas, né? Não por nomenclatura corrente, mas porque de fato a Áustria era um centro muito importante do pensamento humano desde 1700, mas se acelerou com a Revolução Industrial. Tá, de 1840 para frente até 1915 era uma área muito importante do pensamento humano. A Áustria formou então na economia, nós consideramos chamar os economistas austríacos de escola austríaca. Aí já começa o discurso acadêmico, né? Quando nós falamos os economistas austríacos, nós estamos incluindo Schumpeter de uma determinada maneira, tá? Nós estamos incluindo Menger. Se eu escrever algum nome em alemão errado, gente, não me irritem, tá? Menger, os marginalistas, ao qual Menger está incluso, mas vocês vão entender porque eu fiz essa separação. Nós colocamos aqui Hayek, Mises, aí tem uma série. E depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a escola austríaca continua também em outros países que não sejam a Áustria, né? São economistas que seguiram a linha austríaca. O que nós temos basicamente até hoje são os neo-austríacos. Tá. Muito bem. E nós temos Rothbard também, Rothbard, eu não sei falar o nome dele, que também é um economista da linha austríaca importante, tá? Mais uma vez, se eu escrever errado, não me irritem, tá? Rothbard. Eu acho que é assim, tá? Que é um economista da linha austríaca importante, mas se eu não me engano, ele é americano, ou se tornou cidadão americano, mas de qualquer maneira foi depois da Segunda Guerra Mundial. Tá, muito bem. A escola austríaca está se tornando refúgio de muitas pessoas, como eu disse no começo, que não gostam do mainstream, que não gostam do discurso público, não gostam do discurso corrente. Algumas acham que o mundo é dominado por jacarés, outras acham que numa ilha, não sei em que ano aí, houve uma união do que há de pior no mundo para causar a distopia moderna. Não sei. E tem pessoas sérias que entendem que a praxeologia de Mises, que a metodologia austríaca é a melhor maneira para entender economia, porque a escola austríaca é altamente filosófica. Tá? A escola austríaca rejeita matemática, ela rejeita que o fenômeno econômico pode ser matematizado. Não que ele não pode ser matematizado, que ele só pode ser entendido via matemática. Sim, eles estão certos nisso. A escola austríaca é uma escola que prega o liberalismo econômico. Liberalismo é uma corrente de pensamento. Tá? Hayek e Mises eram liberais no sentido econômico, sim. Mas você falar que Mises e Hayek estão na esfera ideológica do liberalismo do tipo inglês, ou do tipo francês, ou do tipo dos Estados Unidos, não. Porque eles são pensadores austríacos. Eles são muito mais ligados à corrente de pensamento austríaco. Você não pode dizer nem que Mises, nem que Hayek eram iluministas em sentido estrito. Tá? Então, mas para o discurso corrente econômico nós chamamos de liberais, tá bom, mas é uma separação que não quer dizer muita coisa. Tá? É mais dizer o que eles não são, que são planejadores centrais, do que dizer o que eles realmente são. E sobre esse negócio de fenômeno econômico ser matematizado, é muito engraçado, né? Porque a maior parte hoje da influência da escola austríaca é na microeconomia, e a microeconomia é matemática, basicamente. Ela parte de lógica matemática, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês primeiro sobre ortodoxia e heterodoxia. Aí vocês vão falar, Léo, você repete muito, e eu nem sei se eu já falei isso no vídeo, porque eu já tive que editar e tal, então vamos embora. Ortodoxia é reto, corrente, certo, né? Vamos dizer assim, né? Doxa é discurso,
Então é reta doutrina, se você for parar para pensar, que é o uso também que se utiliza na religião, tá? É você utilizar a reta doutrina, que para a economia é mais o outro sentido de reto discurso, as palavras da maneira que todos entendem, é o discurso corrente. Heterodoxia, hetero é diferente, então é você usar a doxa, né, o discurso de maneira diferente. Os austríacos, eles se desenvolveram no Império Austríaco um pouco apartados da discussão e da ética, vamos dizer assim, protestante de Londres, de Amsterdã, que desenvolveram a economia e os classes atuais, e também da parte protestante do que hoje é a Alemanha, que também desenvolveu muito da economia atual, e depois também algumas contribuições dos Estados Unidos para a economia antes da Primeira Guerra Mundial. Os austríacos não. Os austríacos eles já partem de uma versão diferente e já começam com uma crítica distinta, até porque a base filosófica e a interpretação filosófica já é distinta. Quem inicia, né, a economia austríaca, vamos dizer assim, é Menger e os marginalistas. Menger e os marginalistas provam, né, o que é valor e o que é preço. E eles diferenciam valor de preço. Valor é subjetivo e depois vai ser estudado mais ainda na microeconomia, que aí você tem na maximização da utilidade e esse tipo de coisa. E que na margem é que as pessoas tomam a decisão. O que me adianta um item a mais? O que me adianta uma produção a mais? Né? E os marginalistas, Menger, é a base de que Mises vai utilizar para sua praxeologia. Léo, mas os marginalistas matematizam, Mises rejeita. Sim, só que a ideia de que a economia é feita pelo agente econômico é uma ideia que é partida principalmente, que vem também do Adam Smith, também disse isso, mas na teoria dos sentimentos morais, praticamente. Mas os marginalistas fazem de uma forma que, como o agente econômico toma a decisão. E dessa, eles baseiam a sua teoria da produção e dos custos e do preço, né, consequentemente, e como o valor vira preço. Mises, com essa praxeologia, ele também mostra que os agentes econômicos coletam informações via números, que é a informação preço, para também tomar as suas decisões econômicas. Então, fim ao cabo, é mais ou menos a mesma coisa. O problema é que Mises difere em metodologia. Mises difere até das suas críticas. Se congelaram no tempo a nomenclatura. Por exemplo, eu afirmei no Twitter que a teoria que a ideia de que a teoria que a política monetária é neutra é uma ideia que se concorda que os austríacos concordam. Porém, até o meu amigo Johan foi em Teoria da Moeda do Crédito e analisou ali que Mises realmente, literalmente, ele disse que a neutralidade monetária é uma mentira. Por quê? Porque a ideia, a neutralidade monetária, era a ideia clássica de neutralidade monetária, dos clássicos ingleses, né? De que uma mudança monetária não é que ela não teria consequências no longo prazo no ponto de vista da produção e do emprego, mas que ela não teria consequências maléficas, ela seria neutra nesse sentido, porque a moeda seria apenas um véu sobre a economia. Mises diz não, que ela gera uma série de distorções, tal. Por quê? Porque Mises entende que, pela teoria da praxeologia, e também o Menger e os marginalistas também entenderiam isso, que você muda a sinalização de preços e você gera distorções econômicas, onde microeconômicas. A síntese neoclássica, que é ortodoxia, que foi depois do problema do keynesianismo e do esgotamento do keynesianismo e do pensamento keynesiano na década de 70, com a estagflação, economistas da escola de Chicago, da escola de Los Angeles, economistas dos Estados Unidos, que na verdade, economistas que estavam nos Estados Unidos, porque eram economistas de toda a Europa no pós-guerra, que já se refugiaram durante a guerra ou depois resolveram ir para os Estados Unidos, desenvolveram, principalmente em Chicago, mas também tem os institucionalistas de Los Angeles, inclusive um armênio, né, Armen Achalian, alguma coisa assim. Eles desenvolveram a síntese neoclássica, que é pegar tudo que os clássicos escreveram, tudo que os marxistas escreveram, e sintetizar e fazer uma ordem metodológica, desenvolver o corpo realmente da economia como uma ciência em que as pessoas possam se entender. E a neutralidade da moeda hoje é muito influenciada pela teoria do Hayek, dos ciclos econômicos artificiais. Os ciclos econômicos artificiais, que é a teoria austríaca, é o seguinte, que é uma teoria que Hayek tira também de Mises, né? Hayek aprendeu com Mises e Friedman
falou várias vezes que Hayek influenciou demais o seu pensamento, apesar de problemas metodológicos, de discordâncias metodológicas que ambos tinham. Mas o pensamento era o mesmo, basicamente. Palavras de Milton Friedman, certo? Um monetarista. E muito a teoria neoclássica hoje, do ponto de vista monetário, é basicamente as ideias de Friedman com muitas reformas depois, algumas, né, coisas ao longo do tempo, mas as ferramentas, a metodologia é uma metodologia monetarista. Muito bem. Veja, Hayek foi absorvido pelo pensamento neoclássico muito mais do que Mises. Porém, através de uma crítica que Mises fazia aos clássicos, Mises foi totalmente absorvido na microeconomia. Os institucionalistas, o fundador dos institucionalistas, um dos fundadores, né, Armen Austian, né, Armen, né, com N no final, Al C-H-I-A-N, né? Em armênio, CH é Ch, então é Altian. Armen Altian é filho de armênios do genocídio e que e os pais se refugiaram nos Estados Unidos. E ele é um americano de origem armênia. Ele foi ele foi um economista que foi o pai dos institucionalistas, que influenciou demais a microeconomia, é uma parte da microeconomia. Ele é um dos standards da teoria da firma. E ele disse que ele utilizou muito da teoria austríaca como crítica. As críticas que a teoria austríaca fazia, a teoria clássica, ele absorveu e utilizou na sua escola institucionalista. Então, você dizer que, mesmo como uma bravata num debate, como fez um comunista contra, mais uma vez, o que eu considero meu amigo Miorim, fez, é uma. É risível, mas ao mesmo tempo é chocante. Mises e Hayek não são de maneira alguma irrelevantes ao debate econômico. Mises tem um problema muito sério de você tomar decisões lendo Mises. Você tem que entender a tradução das palavras que ele usa. Você tem que entender muito bem a metodologia de Mises. Para que, quando você souber a metodologia de Mises, né? Inclusive por isso que eu deixei os livros de Mises, de Hayek e de alguns marginalistas na descrição, e também de manuais de microeconomia e macroeconomia, que são manuais mainstream, manuais ortodoxos. Para quê? Para que você, entendendo os manuais, você possa coletar em Mises, em Hayek, nos marginalistas nem tanto, não tem tantos problemas, porque eles foram absorvidos de maneira mais integral. Mas você pode observar, por exemplo, peraí, Mises está criticando a teoria da neutralidade da moeda. Muito bem. Só que, basicamente, o que nós temos hoje é uma ideia que ele repete em ação humana e que Hayek usa também para os ciclos, para falar que existem ciclos artificiais de crescimento econômico que vão acabar porque eles são distorções de política econômica e isso acontece justamente no micro. Mas isso é basicamente o que os economistas neoclássicos criticam também em modificar variáveis da economia monetária para mudar a economia real. Então, por que ele está criticando? Por quê? Porque o que ele criticou foi absorvido. E só ficou um outro pedaço da teoria da neutralidade da moeda que até trocou de significado. Léo, mas isso é um casuísmo da sua parte. Não, tem um artigo 1988, que agora eu não vou achar, mas eu vou deixar o link na descrição, que aplica num negócio chamado curva de Phillips. Gente, não há nada mais mainstream do que curva de Phillips. Por quê, Léo? Porque o Banco Central dos Estados Unidos, né, o Federal Reserve, ele tem dupla missão. Manter o nível de emprego e manter o controle e manter o poder de compra da moeda, né? A estabilidade de preços, perdão. De onde você tira isso? Curva de Phillips. A curva de Phillips é um modelo estatístico que foi feito pelos clássicos, que se entendeu o seguinte, que quando você aumenta, quando há mais inflação, né, quando o nível de preços aumenta, você diminui o desemprego. E quando o nível de preços diminui, você aumenta o desemprego. Ou seja, maior inflação, menor desemprego. Menor inflação, maior desemprego. Isso é estatisticamente. Durante 50 anos foi analisado, né, de 1800 e tanto até 1900, mais, né, 70 e tantos anos, até 1950, se não me engano. Depois analisem a curva de Phillips. A curva de Phillips foi utilizada depois com a neoclássica, utilizando modelos de Hayek, porque não se esqueçam que Hayek ganhou um Nobel de Economia em 73 e 74. Ou seja, Hayek foi prestigiado pela academia. E você sabe como é que funciona a política de acadêmico. O prêmio Nobel de Economia é para dar tapinha nas costas para ver quem está recepcionado ao cânone. Então,
A curva de Phillips, ela é a forma que a política monetária entende que pode alterar o nível de emprego. Só que a curva de Phillips antes era interpretada no sentido de que, bem, se você então tendo inflação, você diminui o desemprego. Só que, por contribuições da teoria de Mises e de Hayek, eu vou deixar o título aí, eu vou deixar o link aí na descrição do artigo, que está em inglês, aprenda inglês. Ele, se eu não me engano, o nome do título é Curva de Phillips e a Teoria de Hayek, e os Triângulos Hayekianos, alguma coisa assim. Você mostra que, na verdade, no longo prazo, o impacto monetário, né, da diferença monetária, ou seja, o aumento da inflação, não influencia o desemprego. O desemprego volta a ser o que era. E aqui, pessoal, a palavra cão não morde. Quando a gente fala que é neutro, quando a gente fala que é pleno, esse tipo de coisa, eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Só estou falando que a mudança na quantidade de moeda, na velocidade de circulação ou no nível de preços não tem impacto sobre Y. O que é Y, Léo? Y é o produto, é emprego, é produção. Isso é a base da síntese neoclássica. É a base da síntese neoclássica, que vem de Hayek e de Mises. Léo, e Rothbard e os neo-austríacos? Tem um problema. Rothbard e os neo-austríacos não foram recepcionados na teoria neoclássica. E eles, de fato, não têm relevância. Mas veja, a palavra cão não morde, não fiquem histéricos. Eles não são utilizados na base econômica do discurso corrente. O discurso corrente econômico não os aproveita. Pode ser que venham a aproveitar? Pode ser que as críticas de Rothbard e as críticas dos neo-austríacos sejam absorvidas daqui para frente a partir de doutorados, de trabalhos acadêmicos, de divulgação científica, né, de iniciação científica, perdão. Pode ser que eles sejam absorvidos, mas por hora o seu uso é muito pouco, é marginal. Então me preocupa muito quando comunistas que se dizem doutores em economia ou doutores em marxismo ignorem completamente a influência basilar, né, ou seja, uma base de influência austríaca na economia moderna, onde na micro, mas também na macroeconomia. Hayek impactou muito a macroeconomia. Hayek foi professor na Universidade de Chicago, mas contemporâneo a Friedman, mas década de 1950, 1970, se não me engano, mas ele não ensinou economia, ele foi do Centro de Estudos Sociais. Mas Friedman disse várias vezes que conversas com Hayek influenciaram o seu pensamento de Friedman. E a diferença era metodológica. Os marginalistas introduziram o conceito de que as decisões econômicas são feitas na margem. 20 mil reais é muito ou é pouco? Depende. Você está falando 20 mil reais para comprar uma casa? É pouco. Você está falando 20 mil reais para comprar uma coxinha? É muito. Não, mas por quê? Porque a coxinha dá mais trabalho, a casa dá menos trabalho? Não. Porque o consumidor vê utilidade numa coxinha que não corresponde a 20 mil reais. Mas ele vê utilidade numa casa que corresponde a mais de 20 mil reais. Porém, se a casa estiver totalmente detonada, não tiver documento, né, e ele vai ter aposta tal, ele não quer dar 100 reais, que é encrenca. E a coxinha, depende, se a pessoa colocar ouro, se for uma baita experiência gastronômica, esse tipo de coisa, pode ser que tenha louco que pague 100 reais uma coxinha. Isso é margem de decisão, margem de utilidade. Isso é marginalismo. A teoria econômica atual, por exemplo, que vocês falam da deflação, tem muitos austríacos, principalmente os neo-austríacos, que dizem que a deflação é boa, que a deflação é importante. Veja, economistas não muito mais capacitados. Outra ordem de economistas, que eu não. Burros já sou, né? Mas eu não teria capacidade de conversar com eles. Dedicaram anos de pleno emprego para a produção acadêmica nos Estados Unidos, na Escola de Los Angeles, na Escola de Chicago, em outros centros de pensamento econômico, dedicaram anos lendo os marginalistas e aplicando a ideias atuais. E eles chegaram à conclusão seguinte, que a deflação é, sim, mal à economia. Que ela tem um problema ainda pior do que a deflação, porque a inflação para os neoclássicos, para a síntese neoclássica, a inflação distorce preços. E os preços distorcem a informação. Porém, a deflação,
que é a diminuição do nível de preços, né, deflação, ela causa, além do problema da informação, porque nem todos os produtos vão abaixar na mesma categoria, ou seja, os preços relativos vão se modificar também no processo deflacionário. Esses economistas entendem, por influência de marginalistas e utilizando as críticas da escola austríaca até Hayek, eles absorveram essas críticas e entenderam com outras escolas, ou seja, eles fizeram um debate amplo, mesmo que dentro da própria cabeça deles, ou através de artigos, doutorados, mestrados, iniciações científicas e outros tipos de produção intelectual, livros, né, palestras e tal. Eles fizeram o entendimento seguinte, que a deflação gera distorção de preços, como a inflação, e ela gera um outro problema. Ela distorce a propensão marginal ao consumo. E ela distorce a preferência temporal. Ela distorce. As pessoas têm incentivo a não consumir e incentivos a ter uma preferência temporal inversa do que elas teriam. No modelo neutro. Ou seja, que você nem tem aumento nem diminuição de preços. Então são críticas que já existem, que já utilizaram a escola austríaca, que já passaram pelo crivo de pessoas sérias. E aí você tem pessoas, dentro, mesmo do ponto de vista marxista, ou mesmo do ponto de vista mais desses bitcoins, pessoas que tomam decisões seríssimas na vida deles, que eles falam que, os casos dos bitcoins, eles falam que eles são austríacos. Tá, e você ignora a síntese neoclássica. Você ignora o que, por exemplo, Armen falou sobre, utilizou na sua teoria da firma o que ele utilizou da teoria Haykiana. Você ignora que os monetaristas fizeram um modelo da curva de Phillips para modelo de política econômica no curto prazo, levando em consideração os ciclos econômicos e os triângulos Haykianos. Tudo isso já foi debatido. Ah, Léo, mas eu não concordo com eles. Você não concorda ou você ignora? É ignorância ou discordância? Léo, eu não sou obrigado. Você não é obrigado. Só que você não pode dar risadinha e você não pode construir um edifício lógico baseado em nada. Você pode. Mas se você for ter discurso público, você vai passar vergonha. Mesmo que todo mundo te aplauda. Isso é vergonhoso. Por exemplo, eu tive várias brigas no Twitter. Tem um camarada que falou que o ouro é impresso porque existe a facilidade da produção de ouro, assim como na impressão moeda. Eu falei, meu amigo, você não sabe. Pera, porque é outro problema. Os austríacos falam inflação, aumento da base monetária. Só que o que eles estão falando aumento da base monetária é senhoriagem. Quando não é senhoriagem, é que o sistema bancário cria dinheiro, ou os próprias pessoas criam dinheiro, através até da regressão de Mises, que foi incorporada, tá bom? Pela síntese neoclássica. A teoria da origem do dinheiro de Mises foi incorporada pela ciência neoclássica, não de maneira absoluta, mas para a concepção atual do edifício lógico da síntese neoclássica da origem do dinheiro. No edifício lógico da origem do dinheiro, como que nós explicamos a origem do dinheiro, tem até uma que seria que o dinheiro seria por dívida, não por mercadoria, mas que a dívida já tinha virado uma mercadoria de determinada maneira. Isso também são debates que são válidos dentro da escola neoclássica, porque a escola neoclássica também não é um edifício fechado, mas você tem uma ortodoxia. A escola neoclássica não, né? A síntese neoclássica. Você tem uma ortodoxia para você poder discutir e contribuir, para que você tenha intercâmbio de ideias, para que você tenha discurso e você tenha debate acadêmico sobre o assunto. Porque se eu falo uma coisa e o camarada fala em outra língua, é como o argentino e o brasileiro, que um quer pastel ou torta e o outro quer bolo. Só que no fundo, quando você vai ver, os dois estão com 2 bolos de chocolate. Fala, pô, mas você pediu torta. Mas torta é isso aqui. Não, você pediu bolo e veio uma torta. Não, isso é um bolo. Porque eles estão falando a mesma coisa. Como o paulista que fala que ele liga, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo. Ele liga para o primo, para a prima, para o amante, para a esposa, para o esposo, para o namorado, para a namorada e fala: olha, eu quero. Você tá aí no mercado, compra para mim um biscoito, tá? E aí vem o carioca na casa dele e vem com uma bolacha recheada. Ele fala: meu amigo, eu não queria uma bolacha recheada, eu queria um biscoito de maisena, um biscoito água e sal. Eu queria um biscoito, eu não queria uma bolacha. Aí o carioca vai falar: isso um biscoito. Não existe bolacha. Existe. Veja, o carioca está errado, o paulista está errado? Não. Erro foi de quem? Na verdade, do paulista. O paulista devia ter falado: ó, eu quero um biscoito sem recheio e sem cobertura. Por quê? Porque o paulista deveria saber que o termo que ele dá para bolacha
e para biscoito não são termos ortodoxos na linguagem corrente do brasileiro. O brasileiro fala biscoito, na maioria das vezes. É São Paulo que fala bolacha. Só que para os paulistas existe a diferença de bolacha e biscoito. Para os austríacos existem nomenclaturas diferentes. Só que como você vai debater, como é que você vai avançar a ciência econômica se você não tem esse standard dos termos? Que não é só idioma, é dos próprios termos, da metodologia. E você fazendo os termos standards, você pode depois debater a própria metodologia. Isso é ciência econômica. E na microeconomia, quase toda a microeconomia tem influência de Mises e Hayek. E é baseada em Menger e, e os outros marginalistas. A macroeconomia absorve muito da crítica da escola austríaca. Léo, mas e as formulações de políticas públicas? Eles absorvem as críticas. Estou falando que eles são austríacos. Só que aí você fala, se ele absorve as críticas, ele sabe que os austríacos estão certo e errado de determinada maneira, então você não pode negar. Outra coisa, esse comunista aí que falou, mais uma vez, o que eu entendo ser meu amigo Miorin, que disse que Mises é um economista fracassado e irrelevante, bem, fale isso para Leontiev, um macroeconomista da União Soviética que gastou a vida dele desenvolvendo a matriz insumo-produto para evitar o problema do cálculo de preços, da informação de preços, que Mises determinou. Ou seja, esse problema da determinação de preços, que é impossível você ter informação econômica numa economia planificada, isso foi totalmente absorvido pela economia. Não só a síntese neoclássica, os marxistas sabem disso. Isso é um problema diagnosticado pelos Mises. Não, mas os marxistas não concordam, não importa se eles não concordem com as conclusões, eles concordam com a lógica. O preço é uma informação de mercado para alocação de recursos. E agora eu vou tentar fazer a matriz insumo-produto, que é de Leontiev. Você precisa do mercado para saber os investimentos. Não, eu vou fazer aqui o socialismo de mercado, em que eu tenho o planejamento pelo Partido Comunista Chinês e eu tenho uma baita computador, como falou um geógrafo brasileiro aí que gosta muito da China, do modelo econômico chinês. Ele disse que a China superou as limitações do capitalismo porque tem computadores superpotentes que podem desenvolver modelos econômicos e até a matriz insumo produto. Veja, isso não é dizer que Mises estava errado. Isso é dizer que tem formas tem formas tecnológicas, como marxistas gostam, de dar voltas a problemas práticos. Mises, é como se Mises dissesse, olha, meu amigo, não dá para ir para a Lua voando, pegando asas de cera e batendo asas e voando para a Lua. Não dá. Aí aparece um marxista e fala assim, não, olha, Mises é irrelevante, porque nós podemos ir para a Lua assim, é só nós construirmos um foguete Saturno V. Veja, Mises estava certo. É impossível você ir para a Lua voando com asas de cera. É mesmo. Agora troque o que eu falei por isso aqui. Mises estava certo. É impossível você ter um planejamento central sem informação de preço. Não. Mas se eu fizer um baita computador utilizando matriz de um produto, você está fazendo informação de preço centralizada via matriz de um produto. Só que você precisa de um baita de um computador que não existe. Então, até você conseguir, nem com a matriz de um produto você consegue. Quando você conseguir, não é que Mises estava errado. Você só desenvolveu um outro método de informação de preço. E vocês vão falar que Mises é irrelevante? Léo e Roterbach, eu já falei, mas Roterbach e os neo-austríacos, eles não foram incorporados pela síntese neoclássica. Ainda. Pode ser que um outro ortodoxo possa estudar e propor a incorporação, mas eu duvido muito. E veja, pela quinta, sexta vez, a palavra cão não morde. Dizer que eles não foram incorporados, que eles são ortodoxos, eu não estou os xingando, certo? Era isso que eu queria falar hoje. Os austríacos são relevantes sim à ciência econômica, eles são importantes sim às ciências econômicas, e eles foram absorvidos, sejam positivamente, ou seja, a teoria deles foram plenamente absorvidas, e nós temos que prestar atenção sim, a teorema da regressão, nós temos que prestar atenção sim ao problema do cálculo econômico, e nós temos que prestar atenção sim ao problema da oferta de moeda via senhoriagem. Só que outras críticas foram ouvidas. De fato, você tem que. Isso aqui tem um problema, isso aqui não sei o que. Só que, veja, eu acho que através disso aqui, outros dados, isso aqui não. Eles foram absorvidos. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês: nem Mises, nem Hayek, nem Menger, tá? Eles não têm verdade apostólica. Eles não são sucessor de Pedro. Eles não falam ex-cátedra. O que eles falam precisam de validação, de pensamento.
Meu amigo, sabe qual é a diferença de você para Hayek, você para Mises, você para Rothbard, você para Adam Smith ou para Newton? Sabe qual é a diferença? Um pouco de vocação. Se você não tiver a vocação intelectual, você não vai conseguir seguir o caminho que ele seguiu. E vontade. Ah, Léo, tem o QI. Eu não acredito em QI dessa forma. Não acredito. O esforço ganha do talento. Tem gente que tem mais facilidade para entender as coisas. Você pode passar num dos concursos públicos mais requisitados de engenharia no estado de São Paulo, tem dislexia. Você pode aprender 4, 5 línguas tendo dislexia. Ou seja, você pode ter problemas de processamento de informação na sua cabecinha. Mas você pode, com o esforço, vencer isso aí. Lógico que pode. O esforço ganha do talento. Até o seguinte, né, meu amigo? Ó, o negócio é o seguinte: você, com 60, 70 anos de idade, decidir que vai ser jogador profissional de futebol, fica difícil, né? O esforço ganha do talento, mas também. Talento também não é incompatibilidade total, né? O camarada de 150 quilos querer virar jockey, ele vai ter que emagrecer muito, mas também se você chegou a 150 quilos, provavelmente você tem uma compreensão física de 2 metros de altura, uma coisa assim. Então vai ser muito difícil, né? Veja, esforço ganha do talento, mas também o esforço não ganha de incompatibilidade absoluta, tá? Muito bem. Então, parem também com essas coisas, esse culto aos austríacos e esse culto a economistas chaves e cultos também a Platão, a Aristóteles, a Bacon, a Voltaire ou qualquer pensador, só pelo nome das pessoas. Agora, eu também acredito no método seguinte, eu confio no esforço que alguns intelectuais fizeram. E para coisas que eu nunca consegui estudar a fundo, ou eu ainda não consegui entender, eu não sei, mas eu confio no que Platão disse, eu confio no que Aristóteles disse. Eu não fui até as últimas consequências desse argumento, mas eu prefiro confiar no Friedman, que já estudou Mises e Hayek, do que em um bitcoiner que vive num container, por exemplo. E, voltando aqui, estudem os austríacos, mas estudem manuais de economia. Entendam o que se fala no mainstream e entendam o que os austríacos falam se você gosta dos austríacos. E vejam que algumas coisas já não podem ser compatíveis e outras foram totalmente absorvidas. Se vocês querem estudar economia, se vocês estão tomando decisões por conta de livros de economia, ou de economia política, ou de filosofia econômica, vejam o contraponto. Não tenham medo. Não tenham medo de doutrinação. Se vocês lerem muitas pessoas, porque às vezes vocês estão doutrinados por medo de doutrinação. Isso foi um vídeo plenamente divulgação científica. Vai ter gente que vai falar, você começou a falar bem de Mises, eu não falei bem de Mises, eu chamei Mises de heterodoxo que dá muita volta. Léo, você também é, pois é. Mas a influência de Mises é inegável. A influência de Hayek é inegável. Menger, então? Aí vem camarada e fala, olha, o ouro é impresso. O ouro é impresso por quê? O ouro é impresso porque o custo de produção do ouro, né, é muito baixo e você. Mas, pera, você não produz ouro. Você minera ouro. Para minerar ouro, você precisa de bens reais. Então você está colocando capital. Então o ouro nada mais é do que retorno do capital. Que capital, Léo? Capital produtivo, capital humano e capital financeiro, que você tem que comprar licença ou até montar a operação, manter pessoas trabalhando ali, pagar salários, para você retirar o ouro do leito terrestre, né, da terra ou dos rios, você retirar esse ouro, e esse ouro, você tirou R$ 1.000 de ouro e te custou 500, o que entra de 500 você está ganhando é lucro. Você está criando dinheiro? Não, você está criando valor em forma de ouro, da mesma forma que uma fábrica de iPhones produz lucro, produz dinheiro endogenamente na economia. Ah, Léo, os austríacos não concordam com moeda endógena. Leia a teoria da moeda do crédito. Leia o que o Mises falou sobre a regressão. Leia o caminho da servidão de Hayek e você vai ver que a concepção mainstream hoje de moeda endógena é idêntica à austríaca, praticamente. Com a diferença que os austríacos não viveram ou não produziram, esses austríacos clássicos não viveram ou não produziram durante o padrão Fiat. Então eles não tinham poder de constatação. Aí vem o camarada que fala, não, o ouro é produzido porque o ouro não é fixo, então ele tem um problema de não ter escassez.
E isso é igual a imprimir reais. Meu amigo, o negócio é o seguinte, aí eu falei, você tem uma moeda de R$ 200 e você gasta 50 centavos para produzir a moeda de R$ 200, você está produzindo R$ 195,50 de valor nominal. Isso se chama senhoriagem. Que é quando o tesouro manda imprimir dinheiro e usa esse dinheiro para pagar contas. Esse dinheiro veio do nada. É a diferença, é o lucro entre. É o lucro marginal. É o lucro na margem de cada peça, que é quase R$ 200. Porque o custo marginal é praticamente zero. E o ouro não. O ouro não é. Você está empregando. Por mais que você tenha um lucro absurdo de ouro, você está empregando capital. Você tem investimento, você tem risco. E o ouro é sujeito a oferta e demanda. Léo, mas o dinheiro é sempre assim, não, porque o Banco Central hoje, por conta muito dos austríacos, o Banco Central hoje não faz mais senhoriagem. Dos austríacos e de Fischer também. Os monetaristas absorveram essas críticas e o Banco Central não faz mais senhoriagem, que o Tesouro Nacional não faz mais senhoriagem. Os bancos criam dinheiro, as empresas criam dinheiro através da própria economia, e quando eles precisam de mais meio circulante, né, mais notas, mais moedas, eles pedem ao Banco Central, o Banco Central dá na mão deles, ou seja, o Banco Central, o Tesouro não tem lucro com o dinheiro. E aí que ele não tem lucro com o dinheiro, né? Porque o dinheiro entra na economia já por meio circulante. Beleza. Só que aí esse cara fala que não, que é senhoriagem e tal, e que o ouro também seria uma forma de senhoriagem, né? Ele não fala isso, mas seria porque o ouro é impresso. Só que se o ouro utiliza bens reais, então ele não pode ser impresso. Aí eu falo, olha, o ouro não existe isso porque o dinheiro, quando você faz senhoriagem, o custo é zero. O custo marginal é zero. Aí ele pega e fala assim: não existe custo marginal zero porque a teoria da termodinâmica diz que tudo precisa de energia. E o camarada utiliza a teoria austríaca para falar que o Bitcoin é bom. E ele nega Menger. E por que é importante eu saber tudo isso? É importante saber que, às vezes, você está se agarrando a uma visão de mundo que já foi absorvida. E às vezes pode ser que você está brigando contra as conclusões que pessoas muito mais geniais que você, ou muito mais comprometidas a esse estudo, chegaram. E você está brigando, está negando viver, está negando consumo, está se afastando da sociedade por conclusões que outras pessoas tiraram das ideias que você tem. Ou que você pensa ter. Tá? Então, a resposta desse vídeo, sim. Os austríacos são plenamente relevantes. O problema é as pessoas que não entendem a relevância dos austríacos. Tanto as pessoas que não entendem a relevância dos austríacos, a síntese neoclássica, no sentido de que eles acham que os austríacos são plenamente irrelevantes, que é piada, vamos dar risada deles, né? Bom é a União Soviética. E você tem o problema das pessoas que acham que o mundo rejeitou a sabedoria. Aí você tem o problema da gnose. Pessoas que querem rejeitar o consumo material, isso tudo porque acham que pega esse livrinho e usam Mises e Hayek como se fosse a Bíblia, ou o Alcorão, ou o que é que seja. Então é isso, pessoal. Pessoal, respondam o questionário, tá aí na descrição, vejam os livros que eu vou deixar na descrição, curtam, compartilhem, considerem se tornar-se membro e sigam todas as redes sociais, tá certo? Um abraço, fiquem